Muitos questionam o cristianismo por várias ocasiões, e eu estou aqui para explicar o que realmente o cristianismo acredita. Eu não sei qual é a sua religião, qual é a sua crença, e muito menos no que você acredita, mas peço somente que, independente do que você acredita, assista esse vídeo até o final, pois acredito que esse vídeo fará você enxergar o cristianismo da maneira diferente que você enxerga e a entender melhor o que um cristão acredita. Eu faço faculdade de letras e no terceiro período da faculdade eu cursei uma disciplina que fala sobre socioantropologia, que foi um estudo sobre antropologia e sociologia. E acontece que o professor dessa disciplina organizou a turma em grupo para falar sobre diversos assuntos, até que um desses assuntos houve um seminário de um grupo do qual falou sobre religião. E nisso eles começaram a falar sobre a intolerância religiosa, que no caso seria os preconceitos que existe contra a religião. Até que eles mostram um vídeo de um religioso que fez uma visita a uma igreja cristã, que é esse vídeo. Gostaria de saber se existe algum mecanismo de impedir as igrejas de dia e noite culparem as religiões de matriz africana pelo mal da humanidade. Eu me infiltrei numa igreja, eu fui lá, a paisana, para ver o discurso deles. E o discurso é: você está sofrendo, é obra de macumbaria, é a mãe de encosto. Aí o senhor está lá com a sua família, tem um dia ruim, o almoço não deu certo. Na igreja o discurso vai ser: isso foi obra de feitiçaria da mãe de encosto. E isso gera um ódio religioso contra essas religiões. Então, eu sou adepto dessa religião, eu sou jovem, eu pego aquilo no peito. Aí eu vou atear fogo no terreiro. Eu vou, aqui dentro dessa casa, se tiver alguém que professa uma religião de matriz africana, eu vou boicotar. Porque é uma lavagem cerebral que é feita ali dentro. Enquanto não brecar isso, não vai haver. Você pode criar lei, pode criar tudo, pode se fazer tudo. Mas enquanto tiver 10 mil, 20 mil pessoas ali, sendo implantado na mente delas que a culpa do mundo é o demônio e nós somos os adoradores do demônio. Agora um adendo. Desculpa, mas o demônio é cristão. Nós não conhecemos ele. Bom, existem vários pontos que precisam ser falados sobre esse vídeo. Primeiro, que a igreja cristã nunca pregou o ódio contra o religioso. E quem pregou o ódio nesse vídeo foi o próprio cara que discursou. Mas infelizmente, por haver muitas pessoas com falta de bom senso, e na sua maioria pessoas que se dizem cristãs, o cristianismo, no modo geral, acaba tendo que carregar toda essa culpa. Na verdade, o cristianismo não carrega nenhum ódio contra nenhuma religião. Quando esse homem do vídeo disse que visitou uma igreja e viu o que acontecia ali, ele se incomodou, pois ele se sentiu odiado pelo que foi pregado. Pois, como você pode ver, ele provavelmente preza uma fé ubandista ou candomblessista. E é muito normal ele se ofender com aquilo. Da mesma forma, seria um cristão visitando o centro Umbanda e ouvisse que os cristãos são manipulados, sofrendo lavagem cerebral. Apesar de nem precisar visitar um local assim para ouvir isso. Pois no nosso cotidiano mesmo, nós já ouvimos isso. Mas não há problema nisso. É uma opinião expressa de cada um. É um direito nosso de expressar nossa opinião do jeito que for. No vídeo, o cara disse que os evangélicos culpam todas as religiões pelo mal que existe no mundo. Dizendo que é obra de feitiçaria, de macumbaria, obra de encosto, enfim. Eu vou explicar por que os cristãos acreditam nisso. Mas você precisa entender uma coisa. Que o cristianismo não é uma religião, é um método de vida que as pessoas adotam para si, pois, diferente de uma religião, o cristianismo não carrega nenhum tipo de ritual religioso, a não ser a Santa Ceia, que mesmo assim, a Santa Ceia é um memorial por algo que já aconteceu, da qual os cristãos fazem para nunca se esquecerem que é o sacrifício de Jesus. Então, o cristianismo, por mais que seja considerado uma religião, ela não é uma religião, pois ela não possui adaptações ritualísticas religiosas. Algumas igrejas cristãs até fazem algumas coisas desse tipo, mas que dentro do cristianismo não é necessário. E é daí então que acaba tornando o cristianismo uma religião, nomeando como catolicismo, evangélico, protestantismo, anglicanismo, entre outras religiões cristãs. Mas o cristianismo, na sua essência, não precisa de ritual nenhum e muito menos ser considerado uma religião. Como eu já disse, o cristianismo é o método de vida que as pessoas adotam para si. O método que as pessoas adotam para si de viver é vivendo conforme os ensinamentos que Jesus nos deixou. Todo aquele que vive de acordo com todos os ensinamentos
ensinamentos que Jesus nos deixou, pode e deve ser considerado como um cristão. Mas entenda o seguinte, ser cristão não é falar, eu acredito em Jesus, eu confio nele, ele é meu guia e tudo mais. Ser cristão vai além dessas coisas. Essas coisas, na verdade, são superficiais para o que o cristianismo realmente é. Então, para que você possa ter uma ideia do que é realmente o cristianismo, eu vou mostrar algumas coisas básicas de como um cristão deve viver. Primeiro, é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todo o teu querer, de todo o teu coração, e colocar Jesus acima de todas as coisas. Segundo, sabe os pedófilos, os assassinos, os homicidas, os estupradores, os corruptos e os mentirosos? Então, o cristão é obrigado a amá-los, independente de quem sejam ou o que fizeram. E além de amá-los, o cristão tem que morrer por eles. E só com esses dois pontos, você percebe que o cristianismo se baseia totalmente no amor e não no ódio, como o rapaz do vídeo nos declarou. E só aí já dá para você avaliar quem realmente é um cristão. Mas tem outros pontos básicos que um cristão carrega, que são, primeiro, o perdão. O cristão não deve carregar mágoa, rancor, ódio de ninguém. Ele deve perdoar, seja quem for, independente do que fizeram. E segundo, se um cristão for agredido verbalmente ou fisicamente, ele não deve se defender, independente se ele sofrer perseguição ou preconceito. Esses pontos são os básicos de como um cristão deve viver. Tudo isso se baseia nos ensinamentos de Jesus. Então, pense bem antes de dizer que é um cristão. É lógico, pode haver algumas variações no temperamento de um cristão, mas é normal, pois todos os seres humanos estão sujeitos a falhas. E existe um ponto-chave que um cristão carrega, da qual faz o cristianismo sofrer muitas perseguições, que é a fé. O cristão, por ele ser cristão, ele não pode acreditar e muito menos considerar nenhuma religião. Todas as religiões para o cristianismo não são verdadeiras e nenhuma delas aproxima o homem de Deus. Os cristãos acreditam que somente Jesus pode nos aproximar de Deus, que Jesus é o único caminho, e isso impede do cristão considerar e acreditar em outra religião. Então, para os cristãos, todas as religiões que existem são mentirosas. Isso significa que, se o cristão acredita que nenhuma religião aproxima o homem de Deus, o cristão então acredita que as religiões afastam o homem do verdadeiro Deus. Ou seja, o que o homem do vídeo estava vendo naquela igreja nada mais era do que a prática da fé cristã. Pois se uma coisa não aproxima o homem de Deus, essa coisa então afasta o homem de Deus. Falar que todas as religiões têm por objetivo aproximar o homem de Deus é tolice. Pois se uma pessoa afirma isso, ela tem que mostrar que Deus as religiões prezam. Pois se você pensar bem, esse Deus não é o Deus da Bíblia, pois ele afirma que o único que pode aproximar o homem a ele é Jesus Cristo. O Deus do Umbanda e do Candomblé também não é, pois para uma pessoa chamar a atenção de uma divindade dentro dessas religiões, ela terá que fazer certo tipo de rituais, assim como todas as outras religiões também têm os seus rituais para chamar a sua divindade para si. Então, antes de falar que todas as religiões aproximam o homem de Deus e têm por objetivo fazer o bem, mostre qual é esse Deus. Isso é uma questão de crença. O que é ensinado dentro do cristianismo vai contra todas as outras religiões e não contra o religioso, que é aquele que pratica tal religião. Então, o cristianismo, ele pode ser preconceituoso sim, mas contra a religião e contra as práticas religiosas, mas nunca contra o religioso. Logicamente, se você vê uma pessoa que se diz cristã repreendendo ou chamando outros religiosos de endemoniados, filhos de Satanás, essas coisas consideradas preconceituosas, agredindo fisicamente os mesmos, quebrando imagens e desejando o mal, denuncie, pois isso é errado, tanto na nossa Constituição Civil como dentro dos princípios cristãos. Para os cristãos, todas as pessoas que prezam uma crença diferente da deles são vítimas que estão sendo enganadas e manipuladas pelas religiões, sendo assim afastadas de Deus. Do mesmo modo que uma pessoa pode achar do cristão, como nós vimos no vídeo. E isso não é errado. O que difere é que um cristão, vendo uma pessoa sendo vítima e enganada pelas falsas religiões, ele tenta levar a verdade para essa pessoa, pelo menos aquilo que eles acreditam em ser verdade, para que essas pessoas possam receber a verdade e viver uma vida mais livre, sem precisar se prender a nenhum tipo de ritual, pois isso faz parte do que é ser um cristão. Então entenda que para o cristão, o problema não é o religioso, mas sim a religião, pois para ele é isso que afasta o homem de Deus. Eu posso dizer que se o cristianismo pode ser considerado uma religião, ela é a religião mais complicada de todas as outras religiões, pois ela se baseia morrer para viver, perder para ganhar, descer para subir, amar quem nos odeia e rejeitar todos os outros tipos de crença. É por isso que muitas outras pessoas têm problemas com os cristãos, por eles não entenderem a nossa crença. Então tenha mais bom senso sobre isso e não se ofenda quando os cristãos falam
falam que as religiões são obra do mal, pois é isso que eles acreditam. Então, não se sinta ofendido. Pelo contrário, pense que eles são apenas loucos sendo manipulados. Espero que você tenha compreendido. E peço desculpa se alguém que carrega o título de cristão não tenha agido de acordo com nossas diretrizes.